Oi, gente, aqui é a Ju do Joan Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, primeiramente, queria dizer que estamos em setembro. Já setembro, meu Deus, né? Que loucura! E setembro é o mês do meu aniversário, sou virginiana, faço aniversário dia 17 de setembro e eu acho que a gente vai chegar em 20k, porque faltam mais ou menos, sei lá, menos de 20 pessoas. Então, como programação especial, eu vou fazer 2 vídeos por semana em setembro. Vai ter na segunda e na sexta, ou sexta de noite, sábado de manhã, por aí. Eu vou postar o segundo vídeo. Vai depender muito, assim, de como vai estar a minha semana, né? Porque voltaram as aulas agora. Mas, enfim, é isso, tá? Eu vou tentar estar super ativa com vocês e também lembrando que tem sorteio, né? Então, se você não tá sabendo, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou a Ju do Joan Books, prazer. E a gente está com a meta do ano de 20k. E eu já tinha falado há um tempo que se chegasse em 20k, ia ter um sorteio super especial com 20 ganhadores no Brasil. Então, assim, vai ser muito legal e vai ser muito bacana. E, enfim, a gente tá quase chegando, também vai ter isso se chegar. E é isso. O vídeo de hoje é aquele vídeo que a gente faz todo mês, eu faço sempre esse tipo de vídeo. É um vídeo que eu consumo muito também, como consumidora de Booktube e amante de Booktube, porque eu sou viciada no YouTube. E é o vídeo de lidos do mês, né? Esse vai ser os lidos do mês de agosto. Agosto eu tive uma mini férias e eu consegui fazer mais ou menos uma maratona de 24 horas, né? Que tem um vlog no canal. Então, é a primeira vez que eu consigo ler 8 livros inteiros desde muito tempo. Desde que eu comecei a trabalhar, né? Enfim, eu tô bem feliz com as leituras e eu acho que é a hora da gente falar delas sem mais delongas. A única coisa que eu tenho pra dizer é que elas vão estar linkadas com o link da Amazon aqui embaixo. Qualquer coisa que você comprar com o link da Amazon, que é o meu, né, que tá linkado na descrição, você apoia esse canal. E que a gente também tem um clube de leitura do Catarse, onde você pode apoiar esse canal financeiramente. E a gente lê um país por mês. Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O primeiro livro que eu comecei lendo foi O Continente, volume 2. A gente tá lendo pro Telegram esse livro. E tá sendo muito divertido, assim. Já deu uma atrasadinha, já deu... Enfim, a ideia é ler Todo o Tempo e o Vento até o final do ano. Eu não sei se vamos conseguir, talvez a gente leia até o final do verão, né? Que daí vai ser começo de 2025. Meu Deus, como tamo velho. Enfim, amando demais essa experiência, tá sendo um dos melhores livros da minha vida. Eu acho que eu falo bastante lá no grupo, né? Falei bastante. Ana Terra continua sendo a minha protagonista preferida. Eu acho que é muito interessante não só ter uma ficção baseada no que aconteceu historicamente do Rio Grande do Sul, como é ter essa ficção que ela mostra que os personagens são muito reais, né? Não tem ninguém 100% bom, não tem ninguém 100% só mal. E as pessoas são difíceis e elas passam por negócios difíceis e era um tempo cheio de preconceitos e cheio de, sabe, coisas horríveis acontecendo e ao mesmo tempo você acha amor de alguma forma, sabe? E, enfim, eu acho que é um processo ler esse livro, nem sempre ele é fácil, no sentido de, tipo, você vai ler sobre personagens que fazem coisas que a gente detesta, sabe? Mas eu acho que ele tem a riqueza. E eu gosto muito de ler sobre personagens que erram muito, que falam besteira, que, sabe? Porque eu acho que torna o livro mais real, né? E, enfim, eu acho que torna a gente a refletir mais sobre as coisas também. E, enfim, tô amando muito. Eu sou gaúcha, né? Eu nasci em Porto Alegre. Então, pra mim é muito importante conhecer essa história. Mas eu sei que tem muitas pessoas que não são do Rio Grande do Sul que estão lendo com a gente e, assim, conhecendo um lado do Rio Grande do Sul que eles não conheciam. E eu acho que é importante, sabe, conhecer as nossas o nosso país, né? Que é tão grande, tão vasto, tem tanta história. E mesmo eu, mesmo nascida no Rio Grande do Sul, tendo a família toda gaúcha, eu não sei muita coisa, sabe? E O Tempo e o Vento, ai, é maravilhoso. Gosto muito de livros de gerações, de gerações. Tem um pouco desse negócio dos 100 anos de solidão, tem um pouco desse negócio de A Casa dos Espíritos, que são livros que eu gosto muito e eu sempre comparo com esses livros. Também tem um pouco de Grande Sertão Veredas, que eu também amei. E, enfim, tá se tornando com certeza favorito da minha vida e eu tô louca pra poder dizer que eu concluí
Mas também tô muito triste de não fazer mais depois parte dessa história, sabe? Mas enfim, esse é o primeiro volume, né, que seria o Continente 1 e 2. Eu tenho a versão separada, mas agora eu vou comprar somente a versão junta. E se eu não achar em sebo ou coisa assim. E enfim, é isso. 5 estrelas nesse aqui, tá, gente? Se não ficou claro. O outro livro também tem vlog no canal e é um livro que eu acabei me apaixonando horrores, que é Se um Viajante numa Noite do Inverno, do Ítalo Calvino. Foi o meu primeiro contato com o Ítalo Calvino, que é um clássico, né? E, ai, tô muito apaixonada. Eu acho que esse livro, eu já falei tanto sobre isso no outro vídeo, mas ele é um livro que é para leitores, sabe? Quem tem interesse em livros, quem ama livros e quem reflete sobre o processo de ler, sobre o processo da literatura, tem que ler esse livro com certeza. Ele brinca muito em formato de ficção sobre isso e ele usa de muitas, assim, linguagens da arte que são muito interessantes. Então, por exemplo, você está lendo um livro em que o livro acontece o que a gente está lendo, que é o leitor, né, como pessoa, começa lendo o livro do Ítalo Calvino, Se um Viajante numa Noite de Inverno, e o livro é interrompido por outro livro. Isso vai acontecer com a gente constantemente, e os livros não fazem sentido entre si, mas eles criam histórias, e eles funcionam quase como mini histórias, apesar de não estarem concluídas, você entende. E tem a genialidade de criar, né, eu acho que são 10 histórias que ele faz, então são 10 autores diferentes, e criar o leitor, criar todo esse universo, assim, e é uma coisa, assim, é sério, eu acho, assim, um dos livros mais geniais escritos que eu já li, e não tenho tanto lado de se apegar, né, porque é como se a gente fosse o próprio leitor, então como é que a gente vai se apegar a gente, né, o leitor tem que ser o mais neutro possível pra gente se encaixar nele de alguma forma, sabe? E não é o personagem mais legal do mundo, assim, mas eu acho genial, assim, a escrita é completamente genial e 5 estrelas, assim, não tem pra mim nenhum defeito esse livro e tem vlog lendo trechos e tudo que me fez refletir, porque vai falar sobre a leitura dinâmica, vai falar sobre inteligência artificial, de certa forma, vai falar sobre muitas coisas que o mundo booktube ainda fala muito, booktalk, bookreads, enfim. Gostei muito, recomendo muito para todo mundo que ama livros e principalmente para todo mundo que faz letras, porque eu acho que é genial. Aí, outro livro que eu li, e esse eu quase li todo em um dia, foi O Lugar, da Annie Ernaux. Para quem quer um livro sobre pai, tá aqui. Não sabia que esse livro era sobre isso. Eu gosto de entrar em livros sem saber direito o que é, né? A Annie Ernaux, eu sei sobre ela porque eu já tive que ler outros livros. Não, esse eu tive que ler pra faculdade, só que eu não consegui ler no dia porque eu não fui pra aula no dia, mas que era da discussão, mas eu já tinha lido Paixão Simples da Annie Ernaux por motivos assim de querer, né? E eu me apaixonei pra escrita dela, gostei mais ainda desse do que Paixão Simples. Eu acho que é um livro que eu consigo me conectar muito e vai falar sobre essa dificuldade de chegar, né, no seu pai, né? Não é de chegar, mas eu acho que é uma dificuldade de relacionamento do pai e da filha, né? E um dos desafios da nossa maratona de inverno, né, que eu faço, e tem o link aqui, sei lá, aqui embaixo. A gente tá fazendo uma maratona de inverno e eu faço maratonas de todas as estações que duram a estação inteira. Um desafio é um livro sobre pai, né? Sobre uma paternidade por causa do Dia dos Pais. Eu não sabia que esse livro era sobre paternidade, até porque ele tá na minha leitura da faculdade, tava, né? E, enfim, acabei me apaixonando horrores, chorei muito lendo esse aqui, apesar de ser super curtinho. E amei, amei, amei. Eu acho que ele fala sobre pai e também fala muito sobre lugares, né? Sobre ruas e, enfim, sobre o que acontece nessas ruas e nesses lugares. E é lindo, 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 lindo. Me identifiquei bastante com alguns pensamentos daqui, apesar de não todos, obviamente. Mas lindo. Também me identifiquei muito com Paixão Simples. Eu acho que a Annie Ernaux, ela tem esse negócio de a gente conseguir entrar muito no que ela... de falar sobre coisas que talvez sejam muito comuns de ideias de pensamento feminino, sabe? Mas de uma forma bem única, a gente consegue ver que é o pensamento dela, não é um pensamento geral, mas de alguma forma a gente também consegue se conectar ao que tá ali de alguma parte, sabe? E, enfim,
amei esse livro, eu dei 4 estrelas. E agora a gente vai para os finalizados no vlog do 24 horas. E, enfim, esse livro eu tinha começado antes e esse foi da leitura do Catarse, que é Euforia, da Ellen Coolhead. Eu falei bastante desses livros no Catarse, então eu vou dar um breve resumo e falar só a minha nota. Se vocês têm interesse um pouco maior nos livros, eu recomendo ver o vlog, tá? E esse é um romance sobre a Sylvia Plath, mas é um romance ficcional, onde a autora manteve o nome da Sylvia e manteve todo o processo de, tipo, publicação em nomes de livros, enfim, e ela vai falar desse ano, né, que ela passou na Inglaterra e nessa cidade, assim, meio do interior, tentando salvar o casamento e tendo o segundo filho, o homem, né, e com a filha pequena, é engraçado porque vai falar bastante da Europa, mas é quase o sonho americano não conquistado, né? Aquele típico sonho americano de você vai ser mãe de casa e você vai ter filhos e um casamento muito lindo e o seu marido vai chegar de noite e você vai ter pão quentinho para ele todas as manhãs e conseguir cuidar de todos os filhos e é tudo muito lindo. Mas às vezes não é necessariamente o que a mulher quer, né? Isso ficou muito com, assim, propaganda de sonho americano, mas é aqui nesse contexto europeu, né? Apesar de a Sylvia Plath ser uma autora americana, ela se casou com um cara europeu, né? E, enfim, vai falar muito sobre a mentalidade dela, né? De uma forma que é tentando saber, porque o que de fato a gente sabe, não sei. Mas eu não achei tudo isso, assim. Acabei, às vezes, achando meio vazio, às vezes achando meio repetitivo demais. Acabei não gostando tanto da escrita. Esse livro, a autora é da Suécia, então ele contou como um livro de escritora sueca. E, enfim, é interessante, mas eu acabei dando 3 estrelas apenas. E eu gostei muito de fazer a discussão desse, ele foi pro Catarse, né? E eu acho que a gente sempre tem umas discussões ainda mais ricas quando a gente não gosta tanto dos livros, né? Porque a gente consegue falar mais sobre o que incomoda e às vezes até a gente muda a nossa opinião das coisas que incomodam, porque a gente constrói um pensamento junto. E eu acho que isso é a riqueza da literatura e de discutir literatura, né? E eu gostei muito da nossa discussão, me faz olhar esse livro com muito mais carinho, quase me faz aumentar a nota, porque foi muito divertido. Eu acho que é um livro, assim, que se vocês tiverem uma outra amiga, um outro amigo, outra pessoa para ler junto, é muito interessante, porque vai ter, com certeza, muitas coisas que vocês vão poder falar sobre. Não sei se é bom para quem é super fã da Sylvia Plath, porque eu li apenas um livro da Sylvia Plath, apesar de ter o e-book de Ariel e ter lido alguns poemas. Eu não li ele inteiro, e eu li sobre a Redoma, né? Mas eu não virei super fã, assim, me identifiquei com o começo, mas não com o fim, e esse livro acabou que não me fez, assim, uma fã da Sylvia Plath, que nem é, né, o intuito, porque não é escrita da Sylvia Plath, mas, enfim, eu não sei como fãs se sentiriam, se é, tipo, 100% fiel, se é super ficcional, eu também não sei como me sentir sobre fazer uma ficção sobre uma pessoa que já existiu, ainda mais que é uma pessoa que, né, os filhos ainda estão aí entre nós. Tipo assim, eu li a ficção de Shakespeare e eu amei, né? Mas eu sinto que o Shakespeare é tão longe do que a gente sabe do Shakespeare. Mas uma pessoa, assim, que é tão perto, não sei. Eu não sei o que eu acho, mas eu acho interessante, sabe? Então, enfim, é isso, foi lido. Aí eu comecei o meu processo de... Na verdade, eu li 9 livros. Eu acabei de lembrar aqui que eu li 9 livros, porque eu li o Winter Cost. Eu comecei o meu processo do Agosto Indígena Lit, que eu faço todo mês de agosto. Dessa vez eu não tive um vlog único, mas nesse vlog de 24 horas eu li os 3 livros indígenas que eu tinha pra ler. E o primeiro que eu li, na verdade, foi o outro, foi o Winter, né? Então, eu vou falar primeiro do primeiro que eu li. E esse é um thriller que eu não conhecia. Eu peguei ele de recomendação do próprio Everend, que é o ex-Script. E eu acho que vocês conseguem ainda com o meu link 2 meses gratuitos. Lá tem audiobooks em português e em inglês, e tem e-books em português e inglês de forma gratuita, né, desses 2 meses. Depois é pago,
Mas o interessante é que não é nada pirata, assim. E, enfim, aí eles têm uma seção de literatura indígena para inglês, né? Que estava publicado em inglês. E eu peguei esse aí porque era o mais curto e o que mais me interessou dos mais curtos. E era um thriller, mais ou menos, assim, mistério, eu diria. E vai falar bastante sobre o problema que tem nos Estados Unidos e também eu acho que bastante no Canadá, pelo que eu já li da literatura indígena, que é os jovens indígenas estarem viciados em drogas e muitas vezes se suicidarem. E ele vai fazer uma investigação sobre isso, porque começam a dar drogas para os jovens e eles começam a ter overdose. E vão investigar, né, da onde está surgindo esse lugar. E fala muitos processos interessantes sobre a cultura indígena, enfim. Eu tenho aqui anotado para não me perder, mas esse livro é do David Heska Wambley Waden e ele é do povo de Lakota. E, enfim, gostei muito da escrita, eu não gostei da resolução do livro e por isso eu acabei dando 3,5. Mas o audiobook foi super interessante e o e-book também. Eu variei entre audiobook e e-book. Aí, o próximo que eu li foi Robô Apocalipse, do Daniel H. Wilson. E o Daniel, ele é Cherokee. E esse livro, ele foi, assim, uma loucura, porque eu não imaginei que eu fosse gostar tanto dele quanto eu gostei. Eu realmente amei esse livro. Ele foi 4 estrelas favoritado. E faz muito tempo que eu não favorito uma ficção científica. Ainda mais que é uma ficção científica meio de terror. A gente tem aqui um futuro onde a inteligência artificial e os robôs, eles se revoltam contra os seres humanos. Mas ele, mais do que isso, entra em muitos outros fatos. E eu gostei muito de como ele é escrito, porque é um livro onde a gente já sabe que fim a guerra teve, né? E mais ou menos, assim. E é um humano contando pra gente como começou por meio de depoimentos que ele reuniu de outras pessoas. Então, cada capítulo é esse documento, que às vezes é sobre a perspectiva da câmera que pegou isso, de um robô que ele conseguiu pegar os dados, ou de um ser humano que conseguiu anotar isso, conseguiu sobreviver ao ataque, enfim, e foi registrado de alguma forma. E eu achei isso muito legal, depois essas pessoas todas, de certa forma, se cruzam, mas é como se fosse pequenas histórias dentro dessa história que cria, né, a guerra que foi. E eu amei a escrita, eu amei tudo que fala. Também tem bastante sobre ser indígena e certos preconceitos enfim, que as pessoas indígenas sofrem e que, sabe, dúvidas que elas têm sobre si mesmas e, enfim, eu gostei muito, muito desse livro. É muito interessante porque o Daniel H. Wilson, ele trabalha com isso, ele trabalha com robôs, então é uma coisa bem realmente baseada, sabe? A gente fica meio com medo, né, porque a inteligência artificial já tá tão perto da gente que a gente fica tipo assim, meu Deus, olha tudo em volta da gente que é tecnologia, sabe? E você fica meio, eita. E tem uns capítulos bem creepy, assim, mas eu adorei. Adorei. Quem gosta de ficção científica, eu acho que tem que ler com certeza. E, enfim, não é um livro pra todo mundo, mas eu gostei muito e eu dei favoritado. Aí, também, para Gosto Indígena Lit, da All About the Book, que é ela que organiza, vou deixar os links aqui embaixo. Eu li também Eu Moro na Cidade, da Ai Kikiritama, e é poemas, e eu acho que todo mundo que tem interesse em poesia, e poesia, assim, sobrevivência, vai gostar muito desse livro, ainda mais porque fala muito, conversa muito com os elementos da natureza, então quem gosta disso com certeza vai gostar desse aqui também. Eu acho que é um ótimo livro também para se ler para crianças menores, assim, ou para uma sala de aula de adolescentes, assim, é uma ótima forma de se introduzir na poesia e tem esse elemento da cultura, né? A autora é do povo de Omágua ou de Cambeba, né? E, enfim, eu gostei muito também desse aqui. Eu não avalio poesia, porque eu acho que não concordo com o sistema de avaliar poesia em nota. Mas eu gostei muito desse. Então fica a minha recomendação desse livro aqui. Aí eu tô no meu processo de ler Kafka, né? Sobrou algumas horinhas no 24 horas. E eu li alguns livros, alguns contos. Não nem são contos, né? Eu li
duas coisas do Kafka aqui dentro. Eu já li algumas outras coisas desse livro, mas eu não li ele inteiro, então eu não consigo avaliar exatamente, mas eu já li a Metamorfose, que tá nesse livro. E o que eu consegui ler foi... O que eu li foi Diante da Lei e eu li os aforismos, que são alguns pequenos textos do Kafka. E não tem muito o que falar, porque Diante da Lei, sei lá, tem umas 3 páginas, então eu recomendo que leiam. Gosto muito de ler o Kafka. O meu preferido continua sendo Carta ao Pai, que eu queria muito ter físico, apesar de eu amar Metamorfose também. Enfim, estou lendo aos poucos todo esse livro aqui. E é isso, não tem números. Não tem também pontuação para esse. Por último, eu consegui ler finalmente Água Turva, que é o nosso LC, mais ou menos, né? Porque eu propus que pudesse ser a nossa LC da Inverno Livros. E esse livro se passa no interior do Rio Grande do Sul, quase ali na fronteira com o Uruguai. E ele é muito interessante, ele vai falar sobre preservação e vai construir um mistério em cima disso, dessa cidade de Dourado. Tem o parque, né, que cuida, preserva ainda, né, e daí tem os guardas do parque e a nossa protagonista, mais ou menos, muda de, né, protagonismo, mas enfim, ela é uma das guardas ali, começa com ela. E é um livro também muito de geração. É um livro muito rápido, ele tem capítulos muito curtos e ele também tem muito diálogo, muita coisa rápida acontecendo. E ele vai falar muito também sobre a cultura, o que é preservar, o que é manter o ambiente, o que é a política, né? Como a política engana e como a política age no Brasil. Eu achei bem interessante, eu não gostei tanto do final, por isso acabei dando 3,5, mas é um livro nacional contemporâneo que eu acho que muitas pessoas gostariam e que é muito interessante, a escrita também eu gostei bastante. Eu com certeza vou ler mais coisas da Morgana, se ela aparecer no meu radar, porque eu fiquei bem curiosa mesmo. Enfim, foi isso! Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem comentar aqui embaixo como é que foi o mês de agosto para vocês, quais foram as leituras de vocês, eu vou adorar saber. E eu vejo vocês muito em breve para os próximos vídeos, né? Sexta-feira ou sábado de manhã, mas eu acho que sexta-feira eu vou conseguir. Queria agradecer todo mundo do Catarse, né? Lembrando, então, que eu tenho um clube do livro do Catarse, onde a gente lê um país por mês, a gente faz sprint junto de manhã agora, toda quarta-feira de manhã, e a gente também vê filmes juntos mensalmente. E, enfim, vocês fazem a minha vida e fazem as coisas darem certo. Muito obrigada por todo o apoio. O nome de vocês vai estar passando na tela de todo mundo que apoia por lá. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que está assistindo. Lembrando que me acompanhar nas outras redes também, né? Estou aí nas outras redes ao lado e fazendo conteúdos diferentes. E, enfim, amo vocês. Muito obrigada por tudo. E vamos de 20k, tomara. Eu quero fazer esse sorteio logo. Enfim, obrigada. Vocês são incríveis.